E aí, pessoal, estamos começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior do estado de São Paulo. Estamos aqui hoje para falar de e-commerce. A gente não podia passar sem fazer um episódio dessa ferramenta que, se você não tem, você praticamente não existe no online. Então, sua venda autônoma tem que acontecer ali dentro do seu site e a gente vai falar muito hoje de como isso acontecer. Então, se você está engatinhando, não começou, fique aí que você vai ter uma boa experiência com isso. Qual que é a intenção do podcast, gente, para você que está vendo aí pela primeira vez? É a gente começar a falar do empreendedorismo aqui onde a gente está, no interior, em Ribeirão Preto e na nossa região também, como vocês vão ouvir aqui dos meninos que cresceram baseado nisso. Ou seja, nossa região está pujante sim, tem ótimos negócios e empreendedores aqui sim, e vamos aprender um com os outros para fomentar o nosso ecossistema. O Ribeirão Podcast está aqui para te ajudar, para mostrar para você que as suas dificuldades não são limitações e podem virar belas oportunidades, como nos cases que a gente já estudou aqui. Se você não viu, assista os nossos outros episódios e nos ajude aí também nas redes sociais. Então eu, Alexandre Aguilar, estou aqui para apresentar junto com o Gabi Mendes. E aí, pessoal, muito obrigado por mais um episódio, vocês estarem aqui. A gente traz aqui empreendedores na prática e não empreendedores de palco. Então a ideia é trazer para você no dia a dia o que você pode aplicar já no seu dia a dia para melhorar o seu negócio. Aqui o Ale fala o bordão que eu adoro, que é o que dá certo no interior de São Paulo. Pro episódio de hoje, né? Qual que é o outro? Truco. Ah, verdade. Fala esse que ele é legal. O truque é a arma do empresário que não tem dinheiro, cara. Exatamente. Ele promete que ele vai lá e faz depois, mesmo sem ter a estrutura. Hoje a gente vai falar de e-commerce. É um prazer trazer aqui o Rafa e o Rosemir. Rosemir Folhas. Rosemir Folhas. Então eu queria começar falando disso, de e-commerce, essa característica, o que é o e-commerce, quem deve começar, quais são as limitações. Se quiser falando, Rafa. Fechou. Só vou apresentar a empresa deles aqui também, que são 3, tá? Eles têm um projeto junto aqui. Vocês são de Ribeirão? Nós somos de Franca. Todos de Franca. O Zainer tá morando aqui agora, mas ele é de lá também. Ô Zainer, você daria um belo zagueiro lá no nosso time, viu, rapaz? Se você tiver avulso aí, ó, nós vamos te contratar. E ele é bom de bola, viu? Com essa passada aí de 2,15, você é louco, vai jogar só no meu time. Eles têm aqui o Ignição Podcast, certo? É isso aí, o Ignição Podcast, o projetinho que nós começamos aí, tá neném ainda, faz uns 3 meses. Projetinho, né? Mas já tá com cara de grande, né, Rafa? Tá vindo que vindo. Um podcast específico de e-commerce, de negócios no digital. Tudo que envolve negócios e tá no digital, a gente leva lá para comentar e conversar sobre. Show de bola. E eles têm 3 empresas que são sinérgicas, tá? Então tem a Método Start, a R2 Performance Digital e a Scala E-Commerce. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui. Então vamos começar, vamos lá. Rafa, como é que você fala sobre o seu negócio? O que você tem aí para apresentar para a gente? Fala um pouquinho de vocês aí. Ale, Gabs, obrigado primeiro por estar nos recebendo aqui. É um prazer muito grande. Sempre que a gente pode levar a nossa mensagem aí pro Brasilzão afora é muito importante para a gente. Falando sobre a Método Start, né, a empresa que eu criei já vai fazer uns 3 anos. É uma empresa focada em estrutura do e-commerce em si, do ecossistema do marketing digital e do e-commerce de determinados clientes, né? Nós atuamos aí com um mix bem significativo de clientes. Mas fala pro pessoal o que é a estrutura do e-commerce. Começa com o que é o e-commerce, que eu acho que vai começar. O e-commerce nada mais é, gente, assim, a grosso modo, vamos dizer, você tem um site ali para você vender, ou você está vendendo dentro do marketplace, que seria um Mercado Livre, uma Shopee da vida, né? Que são os shoppings online. E quando a gente fala em ecossistema, seria meio que você fazer todos esses caminhos conversarem sinergicamente para você ter um estilo de venda saudável, vamos dizer assim. Então, tipo, é como se você estivesse pegando a sua loja e abrindo filiais em vários lugares do Brasil. Então, se você está no Mercado Livre, você atinge um tipo de público. Você está na Shopee, você atinge outro tipo de público. No seu site próprio, a mesma coisa. Então, por que é importante trabalhar ecossistema? Porque você tem que conversar a mesma língua com o seu cliente. Seja você dentro do marketplace, seja você no site, seja você na rede social, ele tem que entender que aquilo ali é o seu negócio. Perfeito. Então, quando a gente fala assim, trabalhar o ecossistema digital, nós falamos desde do tipo de linguagem que ele vai ter que usar na rede social dele, a estrutura do site dele, a quais marketplaces que seriam ideais para ele vender o produto dele, validar o produto dele. Também nós falamos sobre o sistema de gestão que ele vai usar, porque acreditem se quiser, o BO da maioria dos e-commerces hoje está ali atrás, no sistema. Está tudo desintegrado, o estoque, obviamente vai faltar estoque na venda, e aí pode pausar o anúncio, os meninos vão entrar com tráfego, e aí vem gente para comprar, mas não tem produto, porque o estoque acabou, a cotação de um frete. Então, são
detalhezinhos do dia a dia que fazem a diferença. Às vezes não tá vendendo, não é porque o produto é caro, não é por nada disso. Simplesmente, às vezes, pode ser uma situação, igual eu falei, de um frete que não tá cotando direito. Na hora do checkout, lá no pagamento, o cara tá com um sistema que tá travando cartão demais. Então, são umas coisas... Eu fui sócio de um e-commerce, isso que você tá falando é tão verdade, que às vezes a gente mudava a foto, começamos a fazer foto com mais qualidade, a venda também alavancava. Sim. Às vezes o nome que você coloca, um termo, se o cara procurou de um jeito, você adiciona alguma coisa no nome lá, estoura a venda. Então todo mundo foca. Ah, se eu tiver o melhor preço com o melhor frete. Não é simples a operação no e-commerce. O e-commerce não é para amadores. Definitivamente não. É um negócio que a gente briga direto, né? Assim, briga no bom sentido, Sim. claro, né? E também a gente não é dono da verdade, é o que eu sempre falo. Nós apenas temos... Eu gostei que vocês falaram no começo, né? Da questão de empreendedores que estão lá, estão na linha de frente, na prática. Porque nós trazemos a experiência que nós temos para a linha de frente. Falar, cara, ó, nós vimos isso aqui funcionar, isso daqui não funciona muito bem. A gente pode testar isso, pode testar aquilo. E eu já fui supervisor de marketplace no Magalu, então eu tive dentro de uma gigante. Perfeito. E isso ajuda também muito na hora da ponta aqui para você tentar adaptar mais na realidade do cara. Porque não adianta você querer que às vezes uma empresa que está começando, que tem um potencial muito bom, já começar com os 2 pés no peito. Os meninos vão até falar depois como é que funciona isso. Porque o pessoal fala que tráfego salva vidas. Na verdade, não. Ele é uma etapa Sim. de várias situações, como o Ali falou, que ele vai seguindo o planejamento dele, aí sim aquilo ali vai fluir, exato. né? Não adianta você trazer um monte de cliente para sua casa se sua casa estiver desarrumada, né? Exatamente. Então, tem que arrumar a sua casa primeiro para isso. Só uma coisa para traduzir para o pessoal, o que essa integração faz é que, por exemplo, imagine você com uma loja, você tem lá o seu estoque único, então quando um cliente chega lá, você tira do estoque e dá para o cliente, você sabe que se acabar o produto, você não vai poder vender. Só que quando você está em vários marketplaces, você tem vários lugares que podem estar saindo de um estoque único. Então, e simultâneo, né? Exato. Se você não tem essa integração, cara, fica muito difícil você fazer. E hoje em dia, a briga já não tá mais... O básico já tem que ser muito mais do que bem feito. Não tá mais no, eu coloquei online, eu vou vender. Hoje já tem muita gente que já coloca todos os produtos, né? Então, tem essa necessidade de você ter uma qualidade acima da concorrência, né? Sim, realmente. É bem por aí, é bem por esse caminho mesmo. Hoje, né, pro pessoal não assustar, tem como você começar, tá, gente? Tipo assim, o pessoal que não começou ainda, tem como começar tranquilo. Só que desde que faça um planejamento. Senta, às vezes com alguém que tem um pouco mais de experiência que você, senta, conversa, faz aquele planejamento a médio prazo de todos os canais, de tudo que você vai fazer dentro disso que funciona. Perfeito. Então nós vamos falar bastante dessa situação aqui. Agora eu queria passar a palavra pro Rafa. Pro Rafa não, pro Folha, porque ele tem a R2 Performance. R2 Performance Digital. Conta pra gente a sua expertise aí. Tá, vou até responder essa pergunta de novo do que o que é o e-commerce, né? Às vezes a gente fica aqui falando de e-commerce, parece um negócio de outro mundo também, um negócio totalmente fora da nossa realidade. Sei que muita gente deve estar vendo aí, nunca vendeu algo online, né? Então, pensando assim, o que é esse e-commerce? Quando a gente tem aquele comércio tradicional ali, nós temos a pessoa que está precisando de algo, geralmente para resolver um problema, né? A pessoa está ali precisando de resolver aquilo, ela tem um problema, geralmente o produto resolve o problema. E a gente tem lá uma empresa que tem um produto que resolve o problema dela. Perfeito. Então, geralmente, o que precisa acontecer? A pessoa precisa se dar conta, né? Precisa perceber que ela tem um problema e precisa buscar aquela solução lá no ponto físico. Então, esse processo às vezes demora muito. Às vezes a pessoa nem demora um tempo para ter essa consciência do problema. E a gente chegou no digital, onde aqui no celular, o celular sabe muito sobre a gente. Sim. Às vezes ele consegue identificar que a gente tem um problema antes da gente, né? Então, sim, as redes sociais, o que a gente curte, é muito padrão, assim. A gente acha que a gente é exclusivo, mas segue muito um padrão humano. Então, o e-commerce, ele traz essa ideia de conectar a pessoa que tem a solução do problema e a que tem o problema de forma mais rápida, né? Perfeito. E aí a gente leva essa venda já... A descoberta do problema a gente leva ali para a rede social ou para o ambiente digital e a gente leva também a compra. Então, a pessoa que tem o produto físico ali ou o serviço, ela vai lá, cria um ambiente digital e aí a gente precisa conectar com essa pessoa que vai ter o problema. Então, tô falando de problema, mas é um produto, né? Às vezes eu preciso desse celular, como que eu vou fazer?
E de repente tem uma pessoa ali vendendo celular de uma forma muito prática, muito rápida. E aí a gente começa a formar esse comércio eletrônico, né? Um comércio que era físico. Estou falando assim, definição bem básica mesmo. Um comércio que era físico começou a chegar no digital. E aí a gente que faz a performance, a gente tenta otimizar esse encontro. Então o encontro vai acontecer mais rápido, o encontro da pessoa que tem o problema com a que tem a solução. E também a gente tenta deixar o ambiente bem organizado para a pessoa chegar e sanar todas as dúvidas delas. Como é que eu vou pagar isso aqui? Será que isso vai chegar? Será que o produto é de qualidade? Então a gente tenta trabalhar todo esse meio. O que a gente chama de e-commerce é essa organização para que a pessoa possa fazer a compra online. E aí, resumindo, o que faz então a R2 Performance ou todo o nosso time aqui da Ignição, as nossas 3 empresas? A gente tenta ajudar na otimização, no encontro desse cliente, o tráfego. O que é o tráfego? O tráfego pago é você usar as ferramentas pagas para fazer chegar o mais rápido possível no cara ali que tem esse problema, que está procurando algo. Porque imagine só, se você pesquisou ali, de repente, xícara, vamos supor ali, xícara para tomar café no Google. Cara, se tem um cara que tem a xícara para tomar café, ele vai querer te mostrar rapidinho. Então, você está com muito potencial para comprar. E aí tem outro caso também, que às vezes você está ali pesquisando o que precisa ter um café para ser bom. Aí você não pesquisou o produto, mas está ali na rede social, vendo rede sobre café. Então, a gente sabe que você tem a intenção já assim, já tem em mente algo relacionado. Público-alvo para café. Isso. E aí você vai lá e trabalha isso. Mas então, para eu não fazer a história ficar muito longa, a gente encontra essa pessoa e todo mundo aqui organiza o terreno para que ela chegue, igual você falou, para que essa pessoa chegue, a casa esteja bem arrumada e principalmente que todo o sistema funcione, né? Porque imagina se chega, faz tudo, o estoque estava errado, lá no RP não tinha o produto nada, aí a gente mata tudo. Ou tinha, a gente despachou o produto errado, ou o correio não entregou, não deu certo alguma coisa. Então é um ecossistema muito complexo que a gente tenta desde o comecinho ali trabalhar ele até chegar lá no cliente e ele ficar feliz. Mas aí no meio aí tem tudo quanto é coisa pra gente conversar aí. Ô Folha, só traduzindo para quem tá vendo aí a gente que não teve contato com esse mundo ainda. O que ele tá falando, gente? Se você monta uma lojinha no seu bairro, provavelmente são poucas pessoas que passam na sua rua. E de repente, se você for para um shopping, muitas pessoas vão passar na porta da sua loja. Consequentemente, o que ele está dizendo? Para passar o mesmo tráfego que tem dentro de um shopping, é a mesma coisa que eu cobrar um condomínio, ou seja, eu vou ter um atrativo, eu vou pagar para essa pessoa passar na sua porta. Então você está comprando um fluxo. Significa que essa pessoa vai comprar? Não. Significa que vai ter mais gente vendo o seu produto. Converter ou não é o que o Rafa está falando, ou seja, você precisa ter estoque, porque de repente você vende uma por semana, você começa a vender 10 por dia, você vai conseguir entregar? Não. Como é que você mandava isso? Antes a pessoa retirava, agora você precisa mandar para casa dele. E se esse cara morar na Bahia, você manda? Não. Então, é toda uma logística para que, quando esse cara entrar na sua porta com esse determinado volume, ele receba e tenha uma experiência bacana. É por isso que eles estão falando que são sinérgicos. Não sei se eu dei... Boa, bom resumo, viu? Isso aí. Sintetizou bem. Desse lance do e-commerce, o que traduz pro físico é que, por exemplo, aqui a gente tem a Barão do Amazonas, que só tem loja de roupa. Então, no online, é isso que acontece. Então, você acaba... eu sou vendedor de uma coisa muito específica. Xícaras para café redondas que tenham dobras. No online, eu posso ficar numa loja e ter uma loja só disso, o que no físico não faria sentido, assim. Então, seria muito difícil para eu ter, numa física, uma loja só de xícaras para café redondas. No online, eu posso. Assim como, por exemplo... Isso em São Paulo é muito, mas em Ribeirão tem, por exemplo, essa Barão do Amazonas. Às vezes eu sou uma loja muito específica de roupa, que se eu for roupa para gestante a partir dos 4 meses, por exemplo. Se eu for para um shopping, cara, é muito difícil passar aquele cliente específico. Só que se eu for numa rua em que tenha só loja de roupa, cara, todo mundo ali tá querendo roupa, então faz um pouco mais de sentido. Essa especificação que no online dá para você fazer. Então no tráfego pago eu consigo querer só mulheres de 35 a 40 anos que estejam na faixa de renda A e que, já tenham filhos.
dá para eu fazer uma personalização assim para atrair esse público. Exato. Você consegue fazer algo muito nichado, né? Um exemplo sou eu mesmo. Eu criei em 2013 uma empresa de calçado vegano. E era ainda voltado para empresa de calçado vegano. Ainda Pra mim, vegano era só comida? Pois é. Ainda voltado para botas relacionadas com trilha. Então, imagina se eu abro uma loja lá em Franca disso. Você acha que não ia vender, não ia vender. Tá muito espalhado. Que então, legal. você atende um nicho muito específico ali. É que não deve ter Agora nada eu de buguei. origem animal, tipo, É. não deve ter couro, várias coisas assim. Acho que é isso, É né? isso mesmo. Eu costumo brincar que o sapato vegano é aquele que não vai comer seu calcanhar, mas... Boa. mas sim, é um sapato que não tem nada de origem animal, porque o veganismo Legal. é muito mais amplo. Mas só quis te dar o exemplo de que algo muito nichado costuma funcionar bem, às vezes não funcionaria no físico e pode funcionar muito bem. Mas a gente está tentando simplificar, mas você vai ver que como a loja física tem seus problemas, o digital também precisa ser cuidado de cada pedacinho. Ele tem processos muito importantes que, se não forem cuidados, não funciona. É o que eles falam lá, né? Que até comentaram, o Fábio comentou no podcast dia que foi lá, né? Que todo mundo acha que é fácil, rápido e barato. É pelo contrário. Ele não é barato, ele não é rápido e ele não é fácil. Exato. Entendeu? Exato. É uma empresa normal, cara. Você tem que entender que é uma empresa. É. Então só vai mudar a entrega dela, que é online. É. E às vezes híbrida também. Exato. Isso que você falou faz muito sentido, que a gente às vezes pensa experiência só num ponto físico. Então, qual que é a experiência? Eu tenho restaurantes, por exemplo. Qual que é a experiência do cliente no meu restaurante? Ele chega, então na hora de estacionar já é importante eu pensar desde essa hora. Só que isso pode ser e deve ser traduzido para online também. Qual que é a experiência do cara ao comprar no meu site? Primeiro, onde ele vai achar meu site? Aí depois, quão fácil é? Quão rápido a minha página carregou? Qual que é o tipo de celular que o cara tem? Uma coisa interessante, eu trabalhei no Itaú um tempo e a gente vendia produto no caixa eletrônico. A gente fez um teste uma vez, tinham 4 telas até ele contratar um crédito consignado. Se for pensar crédito, assim, o cara comprar crédito, é um produto muito específico e que o cara não compra de impulso. Diferente de um churros, que o cara passa, sente o cheiro de churros, vai lá e compra. Quando o cara pega um empréstimo de 10, 20 mil reais, ele tava precisando. Só que mesmo essa compra que é planejada, quando a gente reduziu de 4 para 3 telas a contratação, aumentou em 10% a venda. Sim. Eu só reduzi a fricção na hora da contratação e já aumentei a venda. Boa. Isso trazendo para online, é você pensar a experiência toda do cara, que é o que a Amazon fez com Compre com um Clique. Então, ela viu que no Compre com um Clique eu aumentava muito a minha conversão de venda. O cara, eu trazia uma coisa de compra de impulso para uma coisa mais planejada. Então, eu trazia essa facilidade para ele. Essa experiência do online tem que ser pensada toda, inclusive isso. Quantas telas o cara vai ter que acessar até ele terminar a compra do meu produto? Muito. Inclusive, eu consegui melhorar uma taxa de conversão de um cliente reduzindo as formas de pagamento. Tinha muita, a pessoa ficava ali meio perdida. Olha que Sei qual legal. que eu escolho. Falei, vamos deixar só uma opção de crédito, só uma opção de Pix ali. E básico, um negócio bem simples. A gente viu, comparou e viu que realmente aumentou bastante, porque tinha opção demais. E, às vezes o empresário fala, não, vamos deixar todas. Porque aí a pessoa faz do jeito que ela quiser. Tem tudo aqui, todos os cartões que você pensar no mundo vai ter, toda forma possível, de 1 a 50 vezes, se quiser parcelar. E quando você enxuga, às vezes fica mais fácil mesmo, realmente. Até de frete, né? Tem muitos cases também que a gente pega. E isso é basicamente quase em todo cliente, né? Que às vezes ele chega lá normalmente com um correio só, ou com algum outro derivado, uma transportadora ou outra, mas hoje existem soluções que fazem o leilão de frete para ele automaticamente. Então, tipo assim, você deixa lá pré-configurado, sei lá, os 2 mais baratos e os 2 mais rápidos, que normalmente o mais rápido nem sempre é o mais barato. Perfeito. Então, ele tem lá dentro da ferramenta, sei lá, 30 transportadoras, só que você configurou para na plataforma aparecer só esses 4. Ou seja, é um outro jeito de você otimizar também, para o cliente fica muito mais fácil. Ele olha e, pô, tá, se eu tô disponível a esperar um pouquinho mais de tempo, às vezes eu vou pegar mais barato, senão eu pago mais caro, chega mais rápido. Ponto. Perfeito. Soluciona o problema pro cara e já era. Só que muita gente ainda só vislumbra Correios. Cara, Exato. a gente fez consultoria para a agência dos Correios, né? E assim, você pode usar qualquer canal que você quiser, mas a capilaridade dos Correios ninguém tem. É, claro. Não, e não estamos falando que eles não são importantes. Não. Pelo contrário, porque, por exemplo, eles, para reversa, eles ainda são muito importantes. Explica o que é reversa. Quando você vai devolver, sabe, um produto, e aí ele tipo, gera um códigozinho, aí você vai lá no correio, fala o códigozinho e devolve.
É isso, seria a logística reversa. O Correios, inclusive, é grande parceiro nosso em vários projetos também. A gente já teve aqui, né, fazendo umas palestras com eles aqui também. Mandar um abraço para todo mundo aí, o Adalto. Ele tá vendo, a gente falou para ele da nossa vinda. Boa. E é uma coisa muito interessante, mas você tem que saber usar. Eles mesmos falam, né? Se você perguntar para eles mesmos falam assim, ó, você tem que saber usar os Correios em seu benefício. Porque se você... Eu não sei como é que tá a tabela de Ribeirão, eu não sei agora, mas a tabela de Franca, ela sai como tabela industrial já. O que isso significa? Tabela industrial, para quem não sabe, gente, é a tabela mais em conta que o Correios tem para envios. É como se fosse a mesma tabela da Shopee, quando eles têm aquele convênio e tudo. Perfeito. Então fica muito barato. Então se você souber usar isso junto com as outras transportadoras para fazer N coisas, fica top. E até essa inteligência. Eu lembro que a gente foi de um frete, porque na época a gente expedia cadeira de roda. Cara, ninguém... Tinha gente que não queria pegar. É um trambolhão, fi. E aí, dependendo do cara, o cara precificava na cubagem, dependendo era peso. É uma zona. Bom, aí vem um cara que ele fez um hubzinho chamado Econocargo. E aí ele conseguia cotar isso antes e dar essa informação pra gente, o lugar mais barato. Cara, resolveu a vida, melhorou o frete, foi impressionante. Legal. Então eu acho que esse é um diferencial muito grande. O que eu queria agora a gente falar é, efetivamente, os cases que vocês fizeram, que de repente alavancou demais o cara, que não estava de repente no e-commerce, que foi... O que vocês têm para contar pra gente, pro cara falar assim, para quem tá ouvindo a gente, ter a dimensão do mundo que eles estão perdendo estando de fora disso? Quer começar com aquele lá? Quero. Vou falar um aqui. Eu preciso ouvir o Zainer aqui também hoje. Tá, daqui a pouco a gente vai trazer o Zainer aqui. O Zainer também, além de ser bom nessa parte, ele é bom depois da venda, pra gente falar um pouquinho. Vai falar um pouquinho de CRM pra gente depois ali, tenho certeza. Mas vamos lá, tem vários cases que a gente poderia falar aqui. Mas tem um caso que eu peguei, não vou falar o nome da empresa aqui, mas em Franca a gente tem muita fábrica de sapato. E aí, de repente, o cara que vendia muito para a loja física, né, que estava acostumado com aquele vendedor ali, ia lá, vendia. De repente, aquele vendedor parou de vender. 2020, loja física parou. E o cara tinha lá uma estrutura enorme que sustentava a família dele, sustentava funcionário, que sustentava o rancho dele lá também, sustentava a caminhonete, sustentava tudo. Aí, de repente, parou a venda dele. Então, assim... O que esse cara faz? Porque quem tem empresa sabe que se você ficar uma semana sem vender, o negócio complica tudo. Aguenta, né? Complica tudo. Agora imagina 1 mês, 2 meses. E aí o cara tentou ir para um online. Fez um trabalho ali, um trabalho muito básico, que não funcionava. Então o cara investiu o último recurso que ele tinha em criar uma loja online. Ele fez tudo certinho, ele tinha um produto muito bom, mas... Ele investia ali, começou com pouco, né? 2, 3 mil reais e vendia ali um par por mês, sabe? O negócio não vai. O empresário fala, meu Deus, isso aqui fui enganado. Além de tudo, o online não funciona. O que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sustentar minha família? O que eu vou fazer com esse monte de máquina parada aqui? As pessoas que às vezes poderia já voltar a trabalhar... Aquelas pessoas não tinha mais como continuar trabalhando, né? Então, você imagina o tanto de coisa que envolve isso. Sim. E aí, a gente acha legal, o Ignição Podcast foi criado já pensando nisso, em ajudar essas pessoas. Cara, o online nem sempre funciona. Você sabia que às vezes ele não funciona? Então, toma cuidado, vai com seus pés no chão. E a gente entrou lá fazendo um trabalho, também sendo realista. Eu estava falando com o Rafa, a hora que a gente estava vindo, de passar a realidade para a pessoa, não chegar iludindo ela, como a gente vê muita gente falando, não, se você mudar aqui, você vai vender 3 vezes mais. Os arrasta para cima. Se você mudar isso daqui, ó, seu faturamento vai triplicar, só de você mudar isso aqui. Não, a gente traz a realidade e explica para ela, ó, não é bem assim, se você quiser crescer, vai doer, vamos ter que fazer várias coisas. Chegamos lá, fizemos todo esse trabalho. E não foi. Às vezes a pessoa está esperando que eu vou falar, nossa, aí deu um boom. Não, ele começou a vender ali, que vendia... tá vendendo 2 par de verdade por mês. Estão falando de um case real, de uma coisa que uma não... fábrica, que né? O cara que já vendia, né? já então, tinha... de repente, ele começou a vender 20 no mês, sabe? Aí ele falou, nossa, eu lembro a primeira vez que ele vendeu um par, que eu falei para ele, a primeira reunião que a gente fez, e eu falei, cara, essa semana a gente fez aqui
e não vendeu nenhum ainda, você acredita? Só que a gente está vendo aqui nas métricas que as coisas mudaram, então vai vender. E aí a gente acabou a reunião, vendeu. Então eu não tô falando de coisa grande, tô falando de vender um par. O cara não acreditou, falou, nossa, e deu certo. E aí vai, primeiro mês vende 20, e a empresa foi crescendo, a gente foi escalando. Você encontra outros problemas no caminho. Então a gente sempre planeja e às vezes não funciona, quase sempre não funciona o que a gente planeja. Sim. E aí precisa reorganizar ali. Então, isso pra gente, cara, você chegar e ver que hoje a empresa também não está faturando ainda milhões, como a gente tem clientes que faturam milhões, mas a empresa hoje está saudável, voltou para aquele sistema e que se fechar o pedido offline, ela consegue viver do online. Isso é muito bacana pra gente, me satisfaz muito, de verdade, muito mais do que o cara pagar a gente ali no final do mês e deixar aquele valor pra gente. Porque eu sei que aquele ecossistema que não funcionava, agora ele está funcionando e que foi feito, inclusive, de uma forma básica e ele não funcionou. Então, é como um motor mesmo. Se ele tiver com um probleminha ali, você não vai conseguir fazer ele funcionar perfeitamente e ele não vai escalar. A gente fala que não vai conseguir subir os degraus. E aí é muito bacana. Então, essa é a grande satisfação nossa, de verdade. Legal. Mesmo, assim, você conseguir entender, ver que foi um problema personalizado, né? Tem muito personalizado. Os problemas também são personalizados. Então, a gente tem que ir ali usar inteligências junto com ferramentas para resolver. Inclusive, nesse caso, teve que resolver até problema de atendimento, porque atendimento também era um problema que ele tinha. Então, e é quase de todos, né, hoje, né? Quase de todos. Atendimento pós-vendas para quase todo negócio é um problema hoje. Exato. Isso é muito bacana. E no online tem muito, né, essa interação humana, né? Tem. Uma coisa que eu queria falar que o online possibilita e que na loja física é mais difícil é o teste. Então, sim, online dá para você fazer muito teste. A gente falou de abordagem, falou de canal, falou de frete. No online te permite fazer milhares de testes. Muito rápido. Exatamente. E isso te permite aprender muito rápido. Porque o grande diferencial hoje em dia é quem aprende mais rápido, não é quem sai na frente. Então, como o Rafa falou no começo, cara, dá pra começar? Cara, sempre vai dar pra começar. E tem uma vantagem você começar agora. Um monte de gente já errou antes. Você consegue aprender com o erro da galera. E eu ia falar um negócio semelhante. O mais legal de testar e encontrar o que dá certo é encontrar o que não dá certo. Porque eu já sei, isso aqui não funciona, cara. Não vai em cima disso que isso não funciona. Você erra e volta rápido, né? Tipo, a chance de você tem como testar mais em volume, só que você consegue errar mais rápido e aprender mais rápido. Exato. Então, tipo, eu falo que o diferencial não tá nem em quem acerta primeiro, mas tá em quem erra mais rápido. Exato. Porque aí o cara consegue depois A maior sacada de fazer... Se você não está errando é porque você não está testando. Exatamente. Justamente. Isso. E a maior sacada de fazer um investimento ali, e aí ele fala, não, funcionou. É a gente identificar por que não funcionou. Esse é a grande sacada do jogo. Agora, quando você vai lá e faz um investimento, não funcionou. Eu não sei por quê. Não consegui identificar. Não aprendi nada com isso. Não tenho métrica, eu não aprendi nada. Então tá tudo bem. Se você fizer e identificar, a gente trabalha muito com métricas, né? Muito analítico mesmo. Então, os números vão te mostrar ali, é aqui que está o problema. E aí sim, compensa o investimento que não deu resultado financeiro, mas deu resultado de inteligência, né? O feeling, os dados sempre são importantes, você sabe, você é um cara de BI, sim, então os dados são muito importantes. Mas o feeling, eu falo que o feeling ele termina de rebuscar aquela estratégia. Porque tem muito empresário que antigamente só ia pelo feeling, né? Ir por ir. Exato. Mas não, o feeling sempre vai ser importante, até porque o cara conseguiu ser o que ele é ali por causa disso. Total. Só que os dados vão ajudar ele, consequentemente, errar mais rápido, acertar mais rápido, etc. E também criar teste. Criar teste é muito de feeling. Do tipo, se você não fosse uma máquina, ela ia ficar testando coisas aleatórias. Sim. Quando você tem essa bagagem, esse background, você sabe, cara, eu posso não acertar na primeira, mas eu sei que a direção é por aqui. Eu até queria já pontuar, Folha, se você conseguir, pra gente falar de CRM, igual você falou com o Zainer, pra gente trocar, porque a gente... Gente, pra quem não tá vendo a gente nas redes sociais, a gente tem 2 microfones. Aliás, 4. Então a gente só tem 2 convidados. Então nós vamos ter que fazer um pit stop aqui, tá? Pra gente poder ouvir ele também. Enquanto isso, eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Pode ir trocando, aí ele vai passar pro Rafael. Enquanto isso, eu vou dar um exemplo do teste que vocês estão falando. Eu sou um comprador assíduo, eu me aclimatei no Mercado Livre. Legal. Eu estou fazendo obra da minha casa. Eu não visito mais loja nenhuma. A não ser areia, pedra, essas coisas, cara.
O resto é tudo lá. Eu comprei 4 vasos sanitários no Mercado Livre. 2 chegaram quebrados. Sério Então, mesmo? 2. E Caramba. a empresa... Eu fiz um texto, cara, para agradecer o jeito que a empresa me tratou, cara. Mesmo você reclamando de quebrado? Que legal, Tubrax. Tubrax. Se você precisar comprar um vaso sanitário na internet que custa 4 pau na loja, custa 1.300 lá. Vale muito a pena. Os caras Caramba, mandaram que do Rio legal. Grande do Sul. Caiu barreira. Foi na época que tava chovendo muito. A estrada parada. Os caras comunicaram comigo. Chegou quebrado. Os caras mandaram outro. Chegou quebrado de novo. Eu falei, agora eu me lasquei. Os caras mandaram outro. Que legal. Eu fiz um texto agradecendo os caras. Que Bom, legal. o que eu quero dizer com isso? Dos testes. Fui comprar... Pensa que eu não sou heavy user de material de construção. Nunca comprei. Você só vai fazer... Eu não quero fazer 2 obras na minha vida, viu? Já acabei Uma de já constatar tem isso. calejado já bastante, né? Não tem calejado, não tem mais crédito, não tem mais dinheiro, não tem mais paciência, não tem mais nada. Cara, fui comprar manta térmica. Quantas vezes você vai comprar manta térmica na sua vida? Nossa, eu nunca comprei. Pretendo nunca comprar. Mas talvez um dia você compre. Quem disse que eu sabia que precisava de fita para unir as mantas térmicas? Nossa. Não sabia. Também. A hora que eu li os anúncios, tinha lá com fita e sem fita. A diferença do preço era muito pequena. Falei, bicho, esse cara vai mandar eu ir no material de construção para comprar essa porra dessa fita. Eu já vou comprar junto com esse negócio. Então o já cara me educava induziu, o cliente ali, porque é que um legal. insumo básico, é um insumo necessário. Que Então esse legal. cara fez 2 anúncios, um com fita e um sem fita. E outra, eu não sei quantos metros um rolo atinge. Eu virei pro cara e falei, quantos metros eu preciso comprar? Ele falou, 50 metros quadrados. Aí eu cheguei lá, vi, os caras já montam combo, cara. Sim. 50 metros quadrados de rolo, mais fita para suficiente para aquela área. Então ele não que te legal. vende tipo assim, um rolo. Você não sabe quanto faz um rolo, porque esse cara vai cortar e emendar. Que legal. Então ele já fala metragem quadrada. Eu acredito que essa é uma situação de teste, que você monta kits, produtos e você vai vendo o desempenho que isso tem na sua rede. Então imagina, se você tá... Eu tenho uma cliente que é uma franquia que presta serviço, sapataria, costura e bordado. Aliás, um abração pro Leandro e pra Marta aí, da Hora Certa Sapataria. Eles viram, cara, que no momento da venda ou da compra ali, quando a pessoa estava sendo atendida no balcão, que ela foi deixar um produto, ela ficava um tempinho ali na loja. E eles começaram a colocar um take one ali. A Marta fazia umas pulseirinhas, cara, de mulher. E o público, sei lá, 70% do ticket é mulher. Cara, ela começou a rachar de vender essas pulseirinhas, que vem muito de Franca também. E como essas mulheres, a comparativo delas era em loja de bijuteria no shopping, Que é bem mais cara. que é bem mais cara, ela tinha um preço mais barato e uma margem super alta. Que Então, legal. boa parte da rentabilidade dela está feita nas pulseirinhas que é vendida no momento da venda. Então, eu estou falando do mercado físico e também do digital, para a gente ter um exemplo. Ou seja, talvez ela montaria um kit com pulseirinha, que é uma coisa que a gente jamais imaginaria. Então, que eu estou validando o que o Gabi falou, que é na situação de não é uma máquina, é tentativa e erro. É o que eu acho que dá certo. E isso, tanto é, Ale, que é muito nítido, porque é uma das estratégias que mais se usam hoje, né? Na questão, tipo, de montar kits, realmente, porque é o que você falou, se você não é especialista, por exemplo, você está comprando para sanar uma dor ou um desejo seu. Se for algo muito específico, igual você deu o exemplo da manta e tudo mais, provavelmente você vai ficar em dúvida. Então, se o cara consegue transparecer isso, é o que a gente fala de um anúncio perfeito, tanto no site quanto no marketplace, seja Shopee, Mercado Livre, qualquer coisa que for, ajuda demais. Seja na imagem, na descrição, na sugestão de kit, na sugestão de compre junto, na sugestão de vídeo. Então, isso ajuda pra caramba mesmo. Isso aí é normal. É perfeito seu exemplo. Já vou passar a palavra pro Zainer aqui. Fui comprar um sanitário. Cheguei na loja. Quanto custa isso aqui? Vou dar um exemplo aqui, R$1.000. Tá bom, beleza. Mas não vai com a tampa. Falei, então tá bom, quanto que é a tampa? É mais... Por incrível que pareça, a gente tem tampa que é mais cara que o sanitário. Caramba. Não sabia também. Aí vocês também nunca compraram essa bosta, né? Tá vendo? Vixe. O senhor não vai querer o anel de vedação? Eu falei, fia, deixa eu te falar uma coisa, não vem me fatiando, não. Já Fala me igual o fala Francisco. tudo. Não vai me dando pontada de faca na costela. Fala pra mim o combo do negócio aqui. Cara, ficava o dobro. Então, a hora que eu fui comprar na internet, já vinha com as coisas e tudo mais. E aí eu fiquei impressionado com a situação da venda casada. Fomos comprar um tijolo para fazer um muro verde. O que fez diferença para mim foi que eles explicavam como instalar, porque o meu pedreiro perguntava, eu não sabia. Como é que instala, como impermeabiliza, qual que é. Tinham 9 vídeos, cara. 9 etapas de fazer. Peguei, copiei, colei, mandei pro cara, falei, faz desse jeito aqui. E pau no gato. Então, é a experiência que é o que você tá falando. Zainer, bem-vindo à nossa mesa aqui. Show, obrigado. Eita, nós. Ô, jogador, agora vamos falar da Scala E-Commerce. Scala E-Commerce. Então conta a sua historinha aí pra gente emendar na nossa mesma pauta aqui. Só para vocês entenderem, né? O Rafa acabou falando que
a gente se complementa, né, entre as empresas. E a Scala E-Commerce, a gente trabalha exclusivamente com lojas virtuais, né? A gente atende só e-commerce. E a gente já pega um público que já está num determinado nível de faturamento ali e leva esse cara, né, para outro nível. Na faixa de 150, 200 mil reais por mês, uma média. E ali os nossos... Então, um cara acima de 2 milhões por ano é seu público-alvo ali. Exato. Aí, um cara que... 1,5 milhão, né? 2. E os nossos cases aí, então, eles começam, né? A partir desse momento, eles chegarem ali na casa dos 10 milhões de faturamento ano. Vixe. Que legal. Exato. E 360, vocês ajudam em todas as áreas ou são especializados mais nós somos tráfego? especializados em performance, né? Aí, como que a gente fala performance? Muita gente associa a performance só ao tráfego, né? Sim. Porém, como vocês falaram muito bem já, o ecossistema do e-commerce como um todo, ele precisa estar funcionando muito bem para que essa performance Faça sentido. Faça sentido. Então, além do tráfego, também trabalho muito com CRM, né? Que é gestão de relacionamento com o cliente. Então é você... Isso é legal, a gente conheceu aquele termo. Porque tem muito termo que é gringo, né? Muito em inglês e tal. Isso... CRM é Customer Relationship Management, gestão Exato. de relacionamento com o cliente, que deu uma portuguesada do Edmur, né? Do Edmur. Tem um cara que eu gosto muito, Abraço, também, Edmur Sayane. Ele fala muito de varejo, vocês vão gostar muito dele. A gente tem um episódio com ele. E ele traduz todos esses termos. Aí CRM é como se relacionar com a moçada. Todos eles ele traduziu. Achei que faz muito sentido, sabe? Eu quase não gosto dessas frases que a gente tava comentando antes então... aqui. Sabe o que você faz? Cita ele nas 2 primeiras vezes. Na terceira você fala que Já é vira sua. sua, exato. Eu já é minha agora. Já citei várias vezes. Mas o CRM, quando o Zainer tava falando, é muito de você conhecer o seu cliente para você saber como se relacionar com ele melhor ao longo do tempo. Exato. Traduzindo isso para um e-commerce, o que é? Vocês pegam um sistema específico de CRM para instalar pro cara? E muita gente acha que o CRM é só software, né? Mas existe a diferença entre CRM software e CRM estratégia. Você precisa de estratégias de CRM para você conseguir aumentar a retenção e engajamento, né? Você aumentar a recompra dos seus clientes que você já adquiriu no seu e-commerce. Então, você gasta um determinado valor de mídia paga todo mês, né? Facebook, Google Ads, TikTok Ads, etc. E você adquirir esse cliente, né? Quando esse cliente realiza a primeira compra ali no seu e-commerce. Depois, você precisa trabalhar o LTV desse cliente, né? Que é o Lifetime Value. Então, você precisa fazer esse cliente comprar mais 2, 3, 4, 5 vezes do seu e-commerce para que esse investimento que você fez na aquisição desse cliente ele seja válido. E dessa forma, você também começa a aumentar o número de receita que a sua empresa gera mensalmente com a sua base já de clientes que você já tem. Ao invés de todo mês você ter que ficar investindo mais e mais dinheiro em mídia paga, né, em Facebook, Ads, Google Ads, para você adquirir novos clientes. Isso não é sustentável a longo prazo. A sua empresa ela chega num pico, de repente ela começa a cair, você não começa a entender o porquê. Mas por quê? Cada ano que passa, esse custo de mídia paga ele fica mais caro. Entendeu? Então ele vai aumentando e aí você não tem o controle sobre isso. E se a sua empresa, se a receita da sua empresa, todo o tráfego que é gerado no seu e-commerce, ele é pautado só em cima de mídia paga, você paga para ter esse tráfego, se você não trabalha seu branding, se você não trabalha seu tráfego orgânico e começa a receber sessões aí no seu e-commerce de outros canais, isso fica um custo muito caro. Então, seu custo de marketing começa a ficar inviável. Você começa a ter um custo de marketing ali na casa dos 25%, 30%, 35%, e você não tem lucro, você não tem ROI. E aí você não entende o porquê. Mas é muito porque você está todo mês precisando de novos clientes para você conseguir gerar a receita necessária. Explica o que é o ROI, pessoal que está em casa aí. ROI é o retorno sobre investimento. Né? Então, o investimento que você faz em mídia, em marketing, no seu e-commerce, é o quanto de receita ele consegue gerar. Então, se você investe 1.000 e tem 10 mil de receita, né? Você conseguiu um ROI de 10. Um ROAS de 10, né? Agora, o ROI é quando você já pagou todas as suas contas e... É sobre o lucro mesmo, né? Exato. Muito legal o que você falou, Zainer. E uma coisa que às vezes a gente, como empresário, acaba não prestando tanta atenção, que a gente fica tão focado em novos clientes e a gente não vê que é muito mais barato eu trabalhar o meu cliente que eu já tenho, então é mais barato eu focar em não perder do que eu focar em ganhar. Você entende que um cara que já comprou de você, ele já passou por todas as etapas da jornada de compra, ele confiou no seu e-commerce, ele confiou na sua empresa, no seu produto e ele passou daquela barreira, certo? Perfeito. Para você vender outro produto para ele, muitas vezes um produto até de ticket médio mais alto, que é o interessante, né?
pra gente vender, é muito mais prático, muito mais fácil do que você tentar vender para alguém que é novo, alguém que nunca viu sua marca. Alguns dados aí que a gente vê, né, de algumas pesquisas, principalmente do e-commerce BR e tal, a gente vê que um usuário ele precisa entrar em contato em média de 6 a 9 vezes com uma marca antes de comprar, fazer a primeira compra. Caramba. O usuário que já comprou de você é 2, 3. Às vezes um gatilho que você solta no CRM, que a gente chama de regras de relacionamento, de um cashback que ficou ali, que ele gerou através da última compra que ele fez, ou um upsell, que no caso é você mostrar para esse cliente que já comprou um produto complementar àquele que ele comprou, que faça sentido para ele. Por exemplo, vende calçado, você vende uma bolsa daquela mesma coleção que combina com aquele calçado. É muito mais fácil aquela mulher comprar essa bolsa que combina já com o calçado que ela já comprou de você, do que você tentar vender essa bolsa para novos clientes que nunca tiveram nenhuma... Olha só o que o Zainer falou, gente. Ele falou que é 3 vezes mais barato, só corroborando com o que o Gabi falou aqui, você manter o cara dentro da sua carteira ou trabalhar esse cara do que o cliente novo. E às vezes a gente fica... Às vezes a gente nem sabe quem é o cliente que está saindo da nossa carteira. Exato. Existe uma métrica no CRM... Não é nem que eu não estou trabalhando, eu nem sei quem é. Uma métrica que a gente chama de churn, né? Churn é aquela quantidade de clientes e receita que você perde durante o mês. Né? E você não sabe. Porque você está tão focado na aquisição de novos clientes que os clientes que você já adquiriu, eles estão saindo da sua empresa e é a receita que você está deixando de gerar. Então, nessas empresas maiores, né, nesses nossos cases que a gente trabalha muito bem isso, muito forte isso, a gente tem um equilíbrio muito grande entre receita recorrente, que é aquela receita que, basicamente, se a gente perder o nosso tráfego hoje, vamos supor que a gente bloqueou nossa conta de anúncio de Facebook e Google, por exemplo, a gente ainda tem uma marca tão forte em cima da nossa base de clientes que 50% da nossa receita ela não depende de mídia paga. Que legal, que legal. Então, se a gente tem lá 2 milhões de faturamento no mês, 1 milhão dessa receita é de recorrência, de cliente recorrente. Então, a gente não vai ficar totalmente desprovido de receita, porque a gente não depende só de tráfego pago, entendeu? Então, o relacionamento hoje faz muito a ver com o que hoje em dia eu estudo muito e acho que é o futuro, que é o conceito de comunidade. Exato. Então, vai muito... E isso a gente faz no podcast, é isso que eu até queria dar a deixa pro Rafa para ele falar disso, que como eu penso na minha comunidade, eu vejo que vários canais de contato com o meu cliente fazem parte da minha comunidade. Então, o podcast aqui, apesar que a gente começou e até hoje parte a gente investe do bolso, assim, para trazer conhecimento pessoal, na verdade não é um puro altruísmo, mas é muito eu alimentar a minha comunidade. Porque a pessoa que está me seguindo ali no Instagram, é muito mais fácil ela virar meu cliente no BI. Exato. Então, por exemplo, eu faço parte do lead aqui de Ribeirão. É muito mais fácil, e isso aconteceu, eu gravar um depoimento aqui de uma pessoa falar, cara, fui no lead e mudou minha vida, é muito mais fácil de eu vender o produto lead depois para essa mesma pessoa. Com o que o Zainer falou, e isso acontece muito com influencers, que é o cara lança um produto mais barato, então é um produto de R$ 9,90, para eu ter uma barreira baixa de compra. Depois que o cara comprou esse meu produto de R$ 9,90, o meu produto de R$ 49,90 é muito mais fácil. Depois que eu vendi o de R$ 49,90, o de R$ 99,90 é mais fácil. Além de eu estar criando pessoas que elas vão fazer propaganda da minha marca. Hoje, nesse conceito de comunidade de conexão que a gente tá, um cara que comprou o produto de R$ 9,90 e gostou pra caramba, mesmo que eu tenha tido uma margem muito baixa, só do quanto ele vai me gerar de novos clientes ou que ele vai me gerar de propaganda positiva, já valeu a pena. Exato. E cada vez mais a mídia tá mais cara, terminando isso. Então, é muito melhor eu gerar pessoas que vão falar bem de mim do que pagar uma nova propaganda. A pergunta, Rafa, é: como que você pensa esse conceito? Ainda mais porque o seu Instagram é super forte, assim, né? Você tem bastante seguidores. Como que você pensa esse conceito? Eu brinco que quando nós criamos o Ignição lá, foi justamente para acabar com o analfabetismo digital. Então, justamente a estratégia é muito parecida, é isso Legal. mesmo. A gente criou um sistema de cooperativa, né? Vamos dizer assim, levando a galera para... Também vocês já estão... Vou deixar o convite aqui já para vocês irem lá, fazer essa ponte também, para vocês ir lá conversar com a gente também. E eu penso assim, ó, nós observamos justamente que hoje a geração de conteúdo ela é cada vez mais importante porque assim, você não gera concorrência. A partir do momento que você faz uma geração de conteúdo de qualquer segmento que seja, você gera autoridade e respeito. A partir do momento que você gera autoridade e respeito, aquele ecossistema que nós falamos, seja digital ou não,
ele passa a te ver diferente como uma pessoa que vem para somar dentro desse cooperativismo. Sim, só explica esse lance de não gera concorrência, que as pessoas elas sim. têm um medo. Pode falar. Eu tenho medo fudido, né? Às vezes tem convidado, às vezes, que nem gosta de ir, né? Brincadeira, mas é tipo assim, o que eu quero dizer com não gera concorrência? Cara, o Brasil é gigantesco, o e-commerce não foi explorado aí, vamos dizer, nem 10%, né? Cada fonte fala uma coisa, mas é entre 7% e 10% no Brasil, mais ou menos, aproximadamente. Ou seja, nós estamos falando de um mercado gigantesco, com muitos consumidores em potencial. Lembrando que é muito desigual a questão de acessibilidade ainda no Brasil. Então, tipo, até chegar a internet realmente, efetivamente para todo mundo, tem muita oportunidade. E hoje, se você pegar, a maioria das pessoas que nós conhecemos que trabalham junto conosco, né, em algum projeto ou coisas do tipo, eles já estão atolados de trabalho. Então, tipo, o que eu quero dizer que não gera concorrência é isso. Tem espaço para você fazer trabalhos junto com outras pessoas. Por exemplo, eu já sei que você é fera de BI. Você de gestão. Cara, eu já sei que, tipo, pegando todos os... Apareceu lead aqui em Ribeirão, tem um projeto para fazer... Já sei, a gente já pode fazer junto com os meninos, não é? A gente faz muito isso. Tem muitas agências hoje que usam os nossos serviços também como white label. Então, para quem não sabe o que é white label, seria basicamente pegar e usar a nossa mão de obra para produzir o que eles precisam, né? Às vezes o cara é só o comercial, ele só vendeu aquele job ali. Então, por isso que eu falo, não gera concorrência, ele gera respeito mútuo e soma força no cooperativismo que você falou. Trazendo para restaurante, que é uma realidade que eu vejo, eu tenho um restaurante de peixe. E no começo, passar pelo pensamento que eu tive. Eu pensava que os meus vizinhos de rua, que na rua que tem um restaurante, são 4 restaurantes de peixe. Vixe. Exato, virou a rua do peixe. Aí você pensa inicialmente, cara, você fala, cara, o cara que tá do meu lado é meu concorrente direto, eu quero pisar no pescoço dele. Era o que eu pensava inicialmente. E aí... Eu, em vez de eu pensar como eu posso, junto com ele, gerar uma experiência boa para o meu cliente, não, eu pensava como eu posso fazer uma experiência um pouquinho melhor que a do lado para pegar todos os clientes dele. Cara, esse tipo de pensamento, hoje eu vejo que ele não faz sentido, porque na verdade, eu sendo peixe, meu concorrente não é o cara do meu lado, é a churrascaria, que não tá nem ali, que é 90% do mercado quando a pessoa quer comer carne fora de casa. Exato. Aí, ao invés de eu vê-lo como um concorrente e pensar como eu posso pegar clientes dele, cara, hoje em dia eu penso como eu e ele podemos somar força para trazer o cliente da churrascaria para cá. Seja na compra de um estoque junto, às vezes, coisas do Total, tipo. na compra de vamos fazer propaganda junto, dividir um outdoor, Isso. vamos fazer o cliente pensar sobre peixe. Trazendo pro mercado digital, e você que tá ouvindo a gente com certeza encaixa isso no seu mercado, cara, se tem 7 a 10% só explorado, faz todo sentido eu fazer um podcast disso, mesmo que o João, que não sabe o que fazer da vida e acabou a faculdade agora, vá montar uma agência também, cara, ótimo, é ótimo. Igual no BI a gente pensa isso. Quanto mais empresas de BI surgirem, melhor, porque o assunto é muito novo, tá começando agora, eu quero que tenha mais pessoas boas, mais pessoas explorando, porque isso vai gerar mais insights, mais negócios, o público em geral vai gostar mais. Então, isso que você falou, acho que faz todo sentido. Na prática, e com o seu Instagram, como que você fez isso com o Instagram? Como você explora ele comercialmente? É assim, eu fiz testes, né? O pessoal até pergunta assim, pô, mas como que funciona isso, né? Eu fiz testes no passado que eu tinha o profissional e o pessoal separado. E aí depois que eu resolvi juntar, eu comecei a usar ele da seguinte estratégia. Eu mostro família, porque é o que eu vivo mesmo. Quem sabe, né, conhece a gente, os nossos valores é esse mesmo. Família, tá ali com a minha esposa, com a minha filhinha, com meus pais, tal, com meus amigos. E também a comunicar o que a gente faz, para mostrar realmente transparência e verdade no que a gente fala. Pode ver que às vezes o vídeo não tem nem tanta edição, faz ele mais cru, mas para mostrar que eu tô falando ali cara limpa e falando com a pessoa. Porque que nem o Folhas falou mais cedo, hoje tem muito aquela questão de promessas, né? Então eu falo assim, a partir do momento que você vai fazer uma promessa para alguém, cara, faça a promessa que você possa cumprir. Porque ali são, como ele disse, famílias, pessoas que estão dependendo daquilo. Então nós vemos, né, já cases aí cases ruins, dos arrasta para cima, que a gente brinca lá, que às vezes o cara vendeu um carro, pegou o acerto dele e queimou tudo no que aquele cara às vezes falava. E tirou foto no helicóptero. Aluga pra tirar foto, é isso aí. Aluga casa, mansão. Você pode ver que no nosso você não vai ver isso. Não vai ver carro, não vai ver casa, que ninguém precisa saber dessas coisas minhas. O cara só precisa saber que, tipo, que o meu trabalho tá ali, o nosso trabalho tá sendo bem feito, e é isso que a gente vai entregar pra você. A gente promete o que a gente consegue te entregar. Tanto é que o cliente fala assim, às vezes ele liga pra pedir orçamento, né, manda o WhatsApp, aí ele, pô, eu quero fazer isso. Aí eu falo, pô, calma,
beleza, é bom que você sabe onde você quer chegar, mas vamos começar o planejamento desde o começo? Ó, você sabe que você tem que fazer isso, né? Igual aquele que o Rosemir falou que aconteceu que ele hoje, e ele veio me falando no caminho, e o cara falou, opa, não, então peraí, vamos fazer 40% disso daí, depois os outros 60% nós vamos fazendo em 6 meses, ok? E você entende? Então é mais Faz real, todo né? sentido. Mas Cara. funciona muito bem pra mim hoje, assim. Só pegando um gancho aqui, eu não sei se eu te falei isso, mas poder da ferramenta, né? A gente entrevistou um ex-jogador de futebol aqui, grande amigo meu, 2, né? O Paulinho Massaro e o Cridense. Eles assumiram um time em Catalão, lá, Goiás. Legal. O craque de Goiás, que aliás tá bem pra caramba. Eles estão em segundo lá, cara. Empataram com o Goiás 3-3. Um abraço pros dois. Ixi. E aí eles divulgaram o podcast que a gente fez lá, cara. E aí o pessoal começou a seguir umas blogueiras de lá, tal. Nossa, que legal, que bacana. E aí, não é possível, ninguém responde. Eu falei, não, então eu vou mandar um abraço, porque vocês vão saber que a gente tá antenado e que a gente viu. Dani Duarte, blogueira, um beijo pra vocês aí. Ribeirão Podcast também tá em Goiás pra todo mundo aí, valeu? Que legal. Isso é legal, né? Não pode deixar, porque isso é o relacionamento, tá? Boa. Exato, é sério. Porque o relacionamento com o seu usuário, igual o Rafa tem, por que o Instagram dele é engajado, cresce? Por conta disso, esse relacionamento que ele tem com a audiência dele. Quer responder rápido, não deixar ninguém Não deixar ninguém no desatendido. vácuo e etc, entendeu? Isso gera conexão, isso fortalece. Nem que for um Sabe? emoji, tá lá, né? Exato. Exato, faz Isso sentido. fortalece. E é isso que as marcas precisam buscar fazer para que elas consigam fortalecer dentro do mercado ali e conseguir sobreviver, né? Eu falo criar ali uma empresa de longo prazo, sabe? Visando longo prazo. Porque tem muita gente hoje que tem os e-commerces, aí tem o pico e cai, fechou. Já é. O número de e-commerces que fecham aí todos os anos é muito alto. Que o pessoal não tem essa estrutura, né, e a visão também de montar uma empresa a longo prazo. E o relacionamento, ele vai te manter conectado, entendeu? Com essas Exato, pessoas, com seus exato. clientes. Vai Então, surgir oportunidade, tudo. Exato. Só uma coisa, Rafa, que do que você falou, é muito de trazer a verdade através do Instagram. Então, Isso. por isso que você falou da família e tal. Uma coisa que eu, pesquisando aqui pra fazer a pauta, eu vi que você tem muito da religião também. E o Ale é um cara muito religioso. E aí eu queria que você falasse isso. Qual que é essa influência sua da religião? Se você quiser complementar também, Ale, acho que como você vê que isso alterou nos seus negócios. Você fez a pergunta pra ele? Eu fiz a pergunta pra ele, depois Então você vai. complementa dele. Assim, pra mim, cara, nunca foi nada que eu faço lá de verdade, assim, é pensando assim, vou postar isso aqui porque vai dar muita curtida. Os meninos sabem que é verdade. Eles também têm um engajamento fudido. Porque a gente conversa, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, as verdades. Então, tipo assim, pra mim, eu sou católico e tal, mas respeito todas as religiões, gosto de trocar ideia com amigos de outras religiões, inclusive, Legal. pra aprendizados e tal. E eu sempre fui da igreja desde pequeno, toco não toco na missa por questão de tempo. Infelizmente, eu não consigo ser salmista mais, mas eu toco nos encontros de casais, sabe? Legal. Participo de todos. Fiz crisma, primeira eucaristia, tudo isso. Tudo como manda a cartilha, como diz o outro. E eu me sinto muito bem. E eu já fui músico com meu irmão, já tive dupla com meu irmão. E aí, junto essa parte da igreja, a parte da música e a parte de querer levar mensagem, então eu falo que meio que as coisas convergem, sabe? Sai muito natural mesmo. Então, por isso que, tipo, você vê lá, às vezes eu tô no meu stories, eu tô falando de um negócio do Instagram, e aí, de repente, já vem eu lá na missa, e depois eu tocando uma música, brincando com as ferramentas, que de vez em quando eu faço umas paródias, né? Mas é muito isso, sabe? É muito o Rafael mesmo. Esse cara meio cheio de... Minha mãe fala que eu nasci ligado nos 220, mas eu falo pra ela, mãe, se eu for diferente disso, eu não consigo me mover, sabe? Faz sentido. Eu sou isso aqui. Então, cada um é do seu jeito, mas eu sou isso. Legal. Bom, já vou me encaminhando pro fim aqui. Eu sou no 220 depois das 10 horas da manhã, porque antes... Rapaz do céu. Me chama pra reunião 7 horas não, que eu vou sair fora. Boa. A religião, a fé, né? Tá presente em tudo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, não adianta, você não consegue separar nada. Não sei explicar isso. Quanto mais você vai se enchendo da palavra de Deus, do Senhor, mais ela emana de você. E aí o nosso desafio é viver como o nosso profeta, né? Como Jesus. Então a gente se espelhar nele, porque todo dia a gente erra, todo dia a gente lembra o velho homem, todo dia você perde para suas emoções, é uma briga. Melhorando a cada dia e principalmente reconhecendo, porque senão não adianta. É verdade. Não adianta. Esse negócio que você estava falando do Instagram, só vou dar esse depoimento aqui das redes sociais, que eu não sou um cara muito adepto, eu vejo que toma muito tempo. E como eu não sei dosar, eu estou usando cada dia menos, porque senão eu não consigo produzir.
Então, como eu tenho dificuldade de focar, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tive que escolher. Então, tanto o WhatsApp eu tenho hora para poder pegar nele e responder. Então, para mim, ele não é uma ferramenta síncrona. Ela é uma ferramenta assíncrona. Para mim, síncrona é uma ligação. Então, eu vejo que aquilo é prioridade. E também Instagram, às vezes eu pus o negócio de manhã, eu vou postar ele à tarde, aí uns amigos meus falam, cara, stories é o momento da sua vida. Se já passou, não posta. Aí eu falo, tá bom, vou aprender. Mas, cara, eu fiz 2 vídeos. Um vídeo que eu fui pra Angra dos Reis final do ano. Legal. E um outro vídeo que eu gravei na minha casa, cara. Eu fiquei assustado. 18 mil visualizações o vídeo tá. Cara, 18 mil visualizações. Você fica pensando, cara, 18 mil pessoas numa sala, num auditório, cara. Ué, tem que ser grande, né? É bizarro, cara. Ficou no estádio ali. É bizarro. 18 mil pessoas se interessaram por uma passagem da minha vida. Eu falo, cara, como assim? A gente inspira as pessoas sem a gente saber. Cara, é doido, é doido. É quase que impalpável. A gente não tem dimensão. Justamente. Só um ponto quanto a isso, às vezes a gente vê, putz, quando eu comecei no meu ainda tá bem no começo, né? Mas você vê lá, puta, 200 pessoas, 300 pessoas, você pensa, não, pô, tem gente que tem 50 mil. Gente pra caramba. Cara, gente. não faz sentido você comparar esse ponto 1 e, cara, 200, 300 pessoas é gente pra caramba. Eu queria ver você ao vivo ir lá e falar com 200 pessoas, não. 300. Exato. Você pega um Mijei na professor... roupa. Não, O dia que eu fui dar aula a primeira vez, que eu vi 30 pessoas lá, mijei na roupa. Exato, isso que eu ia falar. Um Eu professor, também cara... de barriga em mim quando eu fui dar aula a primeira vez. Não, entrei na sala errada de propósito, fiquei lá uma meia hora, cara, conversando comigo mesmo, querendo Essa coragem. história é engraçada. Cara, mas quando você vê professor, o cara se prepara 50 minutos pra ir lá dar uma aula de 50 minutos que vai ter 30 pessoas na sala. Cara, você abre uma live ali no Instagram, cara, dá 30 pessoas, 40... Cara, foi Fácil, muito né? mais fácil, você não precisou se preparar, você trouxe verdade, trouxe você. Então, é muito... Eu vejo as redes sociais, eu também tenho um problema de trabalhar, mas eu fiz um negócio de limitar no iPhone quantos minutos você pode fazer por dia. Aí ele trava o seu Instagram, aí ajuda bastante. Mas o que eu vejo que é muito construção no Instagram, né? Acho que o Rafa vai concordar comigo. É muito de você ter rotina, cara. Então, eu vou postar todo dia, eu vou começar a aprender a postar meus stories, eu vou. E aí você vai construindo. Qual que é o tipo de pessoas que eu quero me vendo? Qual que é o conteúdo que eu vou soltar pra esse tipo de pessoa? Então, é muito do dia a dia. E hoje a gente vive muito disso, dessa conexão, dessa nossa comunidade. Por isso que eu vejo que é tão importante as redes sociais profissionalmente. Exato. Não tô colocando nem pessoalmente, né? Tô colocando pela parte profissional. Não, mas solteiro é importante também, viu? Falar pra você que, olha, impressionante. Tem que investir. Ô, Zainer, dá um recado final aí pra galera, pra dar uma recomendação pro pessoal que tá no online aí, que pode fazer pra melhorar. Dá um recadinho final aí pro pessoal. Bom, vocês estavam comentando dos cases ali, né? A gente tem um case muito bacana, que é o da Saint Germain Relógios. Provavelmente, boa parte da galera aí já deve ter. Cara, eu acho sido- que eu já vi Eu mesmo, velho. sei, Super forte, legal ainda. Forte. E ali, o ano passado, a gente... Uma ação de aniversário, né? Que são datas... Um calendário sazonal que a gente cria no e-commerce, né? Para que o pessoal aprenda que você não deve trabalhar ações só em datas comerciais. Comemorativas, assim, né? Black Friday, o dia do cliente, etc. Existem. Você pode criar uma data sazonal do seu e-commerce, né? Que não tem nada a ver com uma data comercial ali famosa e fazer esse tipo de ação. E nessa ação da Saint Germain, a gente fez mais de R$1 milhão em 48 horas. Que legal. Só que legal. e-commerce. E essa é uma loja, por exemplo, que a gente começou do zero com eles. Você né? pediu 10%, né? Não, pedi não. Já é sócio ali da loja. Pô, legal. E assim, é um case que a gente começou do zero, né? Não tinham loja. Estavam Foram 2 dias? 2 dias. 7 em 2? 7 em 2. Que legal. E, tipo... mas assim, faz 2 anos, né, que essa marca existe. Só 2 anos. Pô, recentíssima. A gente tem ali já quase 40 milhões nesses 2 anos. Que legal, Zainer. E, assim, é uma coisa que o pessoal não ser imediatista, né? No início, lógico que a gente não começou vendendo milhares de reais, mas a questão dos testes ali, né? O duro é que falar de não imediatismo pra uma empresa de 2 Não, anos. pra uma geração que escuta áudio de mais de 1 minuto no 2.0, cara, é difícil. Exato. Todo mundo é acelerado, né?
que Ter essa visão de longo prazo, era o que você Exato. estava falando, né? Esse é um dos segredos. o digital, ele acelera muito as coisas, né? Ele traz isso ele trouxe essa possibilidade para nós. Mas uma coisa que eu achei bacana que eu estava sentado ali, vocês falaram, é a questão dos testes, né? O Jeff Bezos mesmo falou que a Amazon ela só tem o sucesso que ela tem hoje por conta da quantidade de testes que eles realizam ali em todas as áreas da empresa em si. Então, quanto mais você testa, mais você acerta, né? Você vai errar muito mais, mas você testando mais e mais rápido, você vai validar mais rápido ainda o que funciona. E a partir disso você começa a evoluir muito mais a sua empresa de maneira muito mais rápida. Então, assim, o que eu falo para o pessoal é não se apegar a esse tipo de imediatismo, né? Porque eu sei que muita gente vende isso justamente para Pra ganhar dinheiro de uma né? forma fácil, né? E que, assim, se caso vocês, então, estejam com dúvidas, né, de como vocês podem começar e como vocês podem evoluir, pode procurar a gente também lá no Ignição, né, que a gente dá todo esse suporte aí também. Só lembrando, como que é a rede de vocês? Ignição Podcast. Tá, mas tá como no Insta? Tá assim, ó. E normal, G mudo, Nicão Podcast. Beleza. Tá desse jeito. No YouTube, tudo lá. Instagram. Tem bastante conteúdo lá, Beabá, tem uma galera que foi de vários tipos de ferramenta, vários tipos de ecossistemas. Então dá pra galera ter uma boa ideia, né? Tem o nosso site também, o igniçãopodcast.com.br. Aí nele tem um grupo que a galera quiser entrar, a gente manda muita dica lá dentro de graça mesmo, assim, pro cara que tá começando, saber por onde ele vai. Até o cara intermediário, Exato. na verdade, também saber, cara, às vezes eu tô com dúvida no Mercado Livre, mas foi o cara lá do Mercado Livre e ele falou, pode fazer mais ou menos isso e isso, pode te ajudar. Então tem muita coisinha E qual que é legal seu recadinho final pra galera aí? Cara, meu recado final é... Você, nossa celebridade. Até parece. Mas o meu recado final é assim, que as pessoas tenham paciência, tenham planejamento para tudo que for fazer na vida, não só para a questão da sua empresa, e que as coisas vão dar certo. Às vezes não é da primeira vez, não é da segunda. Quantos cases que a gente conhece famoso que quebrou 3, 4 vezes, mas depois acertou a mão, foi aprendendo com isso. E quantos acertaram de primeira também, que acontece. Mas é isso, se planejem, trabalha com foco, com os parceiros certos, principalmente, tá? Aqueles que te falam a verdade, doa o que doer. E do mais é história, né? História pra contar. Boa. Um recado que eu queria dar aqui, muito no que o Zainer falou, no livro do Bezos, ele fala que em vez de medir a medida do sucesso da Amazon pelo número de vendas dela, ele queria que fosse medido pelo número de vezes que eles erram. Então, a ideia dele era ter uma estrutura suficiente que conseguisse errar muito em um período de tempo muito curto. Isso, Assim. exato, isso. Então, só um exemplo interessante do que eles fizeram um negócio de leilão, igual o eBay, assim. Uhum. Cara, e aí aquele negócio não deu certo. Só que aquilo foi a semente do Amazon Prime. Então cara, eu começo com uma coisa, eu errei, perfeito. O que eu posso aprender desse erro e isso vira uma outra coisa, sabe? Exato. Então, o recado que eu acho que o e-commerce ele te obriga a fazer é isso, aprender rápido. Então, aprenda a errar rápido e a aprender rápido com seus erros. Exato. Um recado final, Ale, e aí já começa falar. as redes sociais. Eu queria já deixar minha rede social. Se você quer saber mais sobre empreendedorismo, quer saber mais sobre dados, como transformar os dados da sua empresa em informação para você tomar melhores decisões, pode me seguir, Gá Mendes Cruz. E aí, já aproveitando para apresentar um dos nossos patrocinadores do podcast, é a Sonar BI. Então, para achar no Instagram, é @SonarPowerBI. A gente é especializado em transformar os dados da sua empresa em informação. Seja você uma empresa que não tem ninguém da área de BI, então a gente faz toda essa parte de BI. Ou se você já tiver pessoas de BI, a gente faz outsourcing de parte da sua demanda. Então, se você tem uma demanda de painéis que não está sendo entregue pela sua área de BI, ou se você quer melhorar a qualidade dos que você já tem, procure pela gente. A gente automatiza tudo, então você consegue acessar o seu painel da onde você estiver, atualizado 8 vezes por dia. Então, vai transformar o seu gestor num melhor tomador de decisão. Procure pela gente. Boa. Que isso, tá contratado. Isso ficou cara. bom, né, cara? Eu gostei. O cara tá fazendo... Já tô seguindo tudo aqui, Ó, já. a Jequiti vê ele, filho, pega ele na hora. Pitch é bom, viu? Se você ficou curioso pra saber qual vídeo meu deu 18 mil, vai lá no meu Instagram. Boa. Fala, senhor. @consultoria.aguilar. Tem muita coisa que presta não, mas eu bati um pênalti bonito esse final de semana, vai lá pra você ver. Ó,
A Aguilar Consultoria pode te ajudar na gestão, tomar decisão, porque a jornada do empreendedor é muito dura e sozinha. Então, geralmente o cara fica com medo de errar. E eu acho que quando a gente fala, todo mundo fala errar rápido, errar rápido, errar rápido. Esse é o valor de ter know-how. Ou seja, quando você compra expertise ou um profissional que tenha mais expertise, ele já errou muitas vezes, cara. Então ele já sabe qual caminho, ele vai errar muito menos. Então isso tem muito valor, tá? Então nesse sentido e nessa etapa, sem a menor pretensão, mas dizendo onde a gente tem expertise é errar menos. E tá cartório, bom? né? Cartório também é no Consultoria Aguilar e no @Escola de Empresário. A gente faz gestão de cartório e a gente faz automatização junto com o Power BI aqui. Então, se você precisar ver os dados do seu cartório, você pode contar com a gente também, tá bom? Gente, acho que é isso aí. Queria agradecer muito a visita de vocês. Valeu demais o tempo de vocês. Foi muito bom o papo. Gostei demais. E, gente, ajuda a gente nas redes sociais aí, tá? Vamos monetizar Siga a a gente, se inscreve no canal e ative o sininho. Toda vez que sair vídeo, você vai ser avisado. Toda terça-feira a gente tem vídeo novo. Então, só ficar Tá bom? esperto que todo mês a gente vai trazer uma enxurrada Curte de nosso rostinho conhecimento. bonito aí. Valeu? E Beijo. tchau!